Existem diversas informações disponíveis para as pessoas pesquisarem, principalmente nos sites de língua inglesa do governo americano, por exemplo, do site do FBI, o FBI Vault, né? E também da CIA. Tem procuras online que dá para ser feitas, né? Muito fácil. Tem uma que é extremamente intrigante. Se você for no site do FBI, que é fbi.vault.gov, em inglês, você procurar por Nikola Tesla, tem um dossiê da vida do Nikola Tesla oficial, tá? E lá está escrito que Nikola Tesla seria uma criatura vinda de Vênus e que foi adotada, deixada à frente de uma casa na Áustria, se eu não me engano, e foi adotada pelo casal Tesla, e aí por aí a história vocês já sabem. Agora, como que uma informação dessa está num site oficial do FBI americano e não tem ninguém discutindo isso? Nem para vir a público falar que isso é falso? E aí uma outra pergunta, por que algo falso estaria ali para ser pesquisado? É muito mais do que só vida extraterrestre. É muito mais do que só encontrar ET ou viajar para outro planeta. São conhecimentos e tecnologias que podem acabar com todos os problemas da humanidade. Será que nós já não temos essa informação? Well, humans have had contact with ETs as long as we've been humans. The founders of the US government have stories of meeting with angels and other beings that helped guide them just before they made major decisions or big battles happened. Nós não podemos, nesse momento, nesse século XXI, depois de tudo que a gente tem, achar que somos os únicos no universo e que um criador, para quem acredita em Deus, como criador de tudo, criou tudo isso imensamente, como hoje nós temos a ideia da imensidão, né, do universo, para que 7 bilhões de seres humanos olhem para o céu e para ver as estrelas. Isso aí hoje é inadmissível. Existem 1 trilhão de galáxias, cada uma contendo de 100 a 400 bilhões de estrelas, contendo até 3 trilhões de planetas cada uma. Então pensar que nós somos os únicos no universo é um pouco arrogância, ao meu ver. E Henrique Fermi, saindo para almoçar com seus amigos astrofísicos, de repente ele pergunta: onde está todo mundo? E o pessoal não entendeu a pergunta, falou: tá todo mundo aqui. Ele falou: não, onde que estão os extraterrestres? E ele desenvolve então o paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi são as possibilidades por que a gente não tem um contato direto com essa, pelo menos um contato conhecido, né, público. Nos anos 60, um cientista chamado Frank Drake, ele fez a famosa equação de Drake, né? Ele tentou racionalizar essa probabilidade de vida extraterrestre dentro da nossa galáxia. Só que a equação dele, ela é um pouco mais refinada. Ela leva em consideração, claro, criação, ciclo das estrelas, né, de nascimento, morte e tudo mais, mas ela procura por vida extraterrestre, inteligente, com capacidade de comunicação. Conforme você vai brincando com os números, né, com as variáveis, você vai vendo que você pode ter até de algumas centenas ou milhares de civilizações, até milhões de civilizações dentro da nossa Via Láctea. Agora, o interessante não é se são centenas, milhares ou milhões. Eu pergunto para você, quantas civilizações eu preciso com capacidade de comunicação com a humanidade para que se prove que há vida extraterrestre? Uma só, né? Então você pode brincar à vontade com as variáveis da equação dele, que sempre vai dar mais que 1. Ou seja, nem na matemática faz sentido que estejamos sozinhos no universo. Por que na nossa cabeça faria? As provas da existência de outras raças, de outras civilizações, de outras culturas, estão aqui na Terra. A gente não precisa sair para o espaço para buscar vida em outros planetas. É só estar aqui e entender. Então, nós temos muitas formas de ver isso aí. Por exemplo, eu posso levantar a teoria de que existiu há milhões e milhões de anos atrás
uma civilização que já se extinguiu. Por exemplo, vamos supor que nossa civilização acabe agora. Que sobreviveria, por exemplo? Que construção poderia sobreviver? Será que sobra um pedacinho de plástico, por exemplo? Será que esse plástico aguenta 100 milhões de anos? Então, nós temos que pensar também que muitas coisas que aparecem, né, que nós temos aqui na Terra, de provas, nem sequer vêm de fora. Podem ser civilizações antigas que conviveram com os dinossauros, por exemplo. E hoje a ciência estuda isso. Nós tivemos um confronto em Zimbábue, né, no Monte Nyangani, e lá nós tivemos contato com 3 reptilianos. E eu fui uma das pessoas que ajudou a retirar esse reptiliano que foi baleado por nós. Não chegou a óbito, é um ser de 2,5 metros, muito forte, uma pele escamosa, porém malhável, você podia puxar ela para um lado e para o outro, ela se mexia, mas é uma pele fria, realmente é uma pele bem similar a uma pele de cobra ou de lagarto. Posteriormente tivemos contato com Grace. Sou um agente. Trabalhei para várias agências de inteligência como agente de campo. Agora estou aposentado. Nós sempre recebemos uma distorção da realidade. Você precisa procurar muito e ler muito para descobrir a verdade. Há muito tempo atrás, antes dessa nossa civilização, existia uma forma de se conviver nessa localidade, não com esse corpo biológico. Isso aqui foi uma das armadilhas criadas para que mantivesse preso seres de outras localidades que vieram para cá num dado momento, né, da história, do universo, mas nós podíamos nos comunicar em rede. Nós podíamos comunicar com a nossa rede fractada. Mas a partir do momento que houve a queda de um Elohim, e que ele criou uma localidade, ele se alimenta dele mesmo, das fractalidades deles, e também de outras que entraram aqui pelo experimento do entrelaçamento, acabamos nos perdendo. A gente já não sabe quem nós somos. Algumas coisas podem ter sido manipuladas, sim, pode. A gente tem que contar sempre que dentro de todas as evidências que nós temos, existe uma margem de erro. Pode ser mal interpretado, muitas coisas como normalmente acontece, ou mal traduzido, ou manipulado de acordo com os interesses também, mas que as provas, tem provas que são irrefutáveis. Existem diversas informações disponíveis para as pessoas pesquisarem, principalmente nos sites de língua inglesa do governo americano, por exemplo, do site do FBI, o FBI Vault, né? E também da CIA. Tem procuras online que dá para ser feitas, né? Muito fácil. Tem uma que é extremamente intrigante. Se você for no site do FBI, que é fbi.vault.gov em inglês, você procurar por Nikola Tesla, tem um dossiê da vida do Nikola Tesla oficial, tá? E lá está escrito que Nikola Tesla seria uma criatura vinda de Vênus e que foi adotada, deixada à frente de uma casa na Áustria, se eu não me engano, e foi adotada pelo casal Tesla, e aí por aí a história vocês já sabem. Agora, como que uma informação dessa está no site oficial do FBI americano e não tem ninguém discutindo isso? Nem para vir a público e falar que isso é falso? E aí uma outra pergunta, por que algo falso estaria ali para ser pesquisado? We had President Eisenhower meeting with several different ET groups over his presidency. You know, after 1947 and the Roswell crash, that kind of created a situation of quasi-diplomacy. But they used that as a Trojan horse to bring in all of this new technology for us to play with, but also as a way, you know, to open diplomacy, because all of these agreements in the past were that they were not allowed to interact with us openly. Roswell, em 1947, é outro evento que levantou muitas notícias. Mas se tivessem parado por aí, hoje as pessoas já teriam se esquecido de tudo isso. Mas eles fizeram questão de cobrir isso cada vez mais, para destruir isso, o que faz com que as pessoas hoje desconfiem se isso foi real mesmo ou não. Tem aquele famoso incidente em 1952 em Washington, né? Aquele incidente da Casa Branca, onde diversas luzes aparecem em cima da Casa Branca, e isso é capa, a população vê e tudo mais, isso é capa de jornal no dia seguinte.
E depois, obviamente, como sempre, é desmentido e tudo mais. Aí vão dar fenômenos atmosféricos e outras coisas, né? Como isso é rapidamente abafado, né? Estamos sempre procurando por provas. É interessante que não faz muito tempo a Marinha Americana emitiu um comunicado oficializando aquele famoso vídeo dos tic-tacs, né? Dizendo que foi real, que realmente era um objeto que eles não sabem de onde que era. Então quer dizer que existe um objeto com uma tecnologia que o governo americano desconhece, voando em território americano, e não há resposta para isso? Eu pergunto, de quem é essa tecnologia? Em parte de engenharia reversa e outra parte era cedida, porque nós temos protocolos de cooperação com certas entidades, né? Principalmente essas que são similares a nós, esses humanoides quase humanos mesmo. Esses eram os que mais cediam tecnologia. É muito mais do que só vida extraterrestre. É muito mais do que só encontrar ET ou viajar para outro planeta. São conhecimentos e tecnologias que podem acabar com todos os problemas da humanidade. Será que nós já não temos essa informação? Alguns de nós pensamos que essas entidades alienígenas de outros lugares têm nos visitado e nos dado alguns de seus recursos avançados e suas últimas invenções, coisas que ajudam a humanidade a seguir em frente. Mas precisamos estar conscientes da manipulação e das desinformações. Bom, algo extremamente interessante aconteceu recentemente, em 2023, na história mundial, né? Um oficial de alta patente, né, americano, chamado David Grush, veio a público falar que os Estados Unidos possuem programas de engenharia reversa, de naves, de OVNIs, e também o conhecimento da presença deles na Terra, inclusive com algumas entidades biológicas, vivas e não vivas. E que outros governos também têm esse conhecimento, inclusive com envolvimentos com o governo italiano, com o Vaticano e outras coisas aí. Ele foi ouvido pelo Congresso americano e tudo mais, mas me parece que isso perdeu um pouco a força. Não valeria a pena pesquisar um pouco mais a fundo? Por que será que a opinião pública não se interessa muito por essas coisas? Podemos voltar para mais histórias, com mais informações, mais detalhadas e com algumas provas, mas isso é muito perigoso, porque implica pessoas, implica informantes, e no final a oposição destruirá tudo o que dissermos, com mentiras, exageros, etc. Eles destruirão nossa credibilidade, transformando tudo apenas numa ficção científica. As pessoas que realmente se opõem a esta pessoas que realmente são famosas e têm centenas de milhares de seguidores, elas acabam ficando misteriosamente doentes, ou acabam cometendo, ou desaparecem do nada. E temos muitas histórias sobre isso, temos muitas informações sobre isso.